Vamos lá, gente. Gabarito comentado aí da questãozinha que eu mandei mais cedo, falando sobre massas de ar. Então, olha só. Ele te deu 4 afirmativas e pede para você assinalar a única que é correta. A gente vai ver aí a número 1 dizendo que massa equatorial continental é a única massa continental do planeta com características úmidas devido à grande extensão da floresta amazônica e sua evapotranspiração. Corretíssima, tá? A massa continental, justamente por ser uma questão de formação, continente, relevo, vários fatores que a gente tem aí que vão estar influenciando na característica dessa massa continental. A massa equatorial continental, ela é uma massa que vai quebrar essa regrinha aí de ser uma massa característica seca, né? E ela vai ser uma massa que vai ter uma umidade, ela vai ser quente e úmida. Por quê? Nós temos ali a floresta amazônica com grande extensão de vegetação. Nós vimos que principalmente vegetações latifoliadas, que são vegetações que possuem folhas largas, elas têm uma troca maior com essa questão do meio ambiente. A evapotranspiração, que é a transpiração das plantas, e essa evaporação dessa transpiração, dessa água da planta, ela vai subir, ela vai para a atmosfera, vai condensar e vai formar essa umidade, tá ok? A gente tem o nível pluviométrico por conta disso, dessa condensação, e a gente vai ter uma maior umidade na atmosfera, caracterizando essa massa de ar equatorial como a única massa de ar no mundo, além de quente, ela ser úmida, como uma massa continental, tá legal? Na número 2, ele fala que a massa polar atlântica é responsável pelas ondas de frio ártico. Então, olha só, marquei aí para você, proveniente do Ártico, tá errado, tá ok? A gente tem essa formação dessa massa de ar na parte sul, ali, vindo ali naquela área ali do continente antártico e do continente Atlântico Sul, tá ok? Essa formação mais ao Polo Sul e não ao Polo Norte. Na número 3, ele fala sobre a direção predominante dos ventos originados da massa tropical atlântica sobre a fachada sul do Brasil é de oeste. O problema aí é esse predominante, né? Como se ela fosse somente ao lado oeste, como se esses ventos eles fossem diretamente. E aí, quando a gente fala, por exemplo, na número 4 sobre essa massa tropical atlântica, a gente vê que existe uma formação de ventos alísios, que são ventos de baixas altitudes, são ventos que são ali em direção à linha do Equador, né? Direcionados para essas áreas mais quentes. E aí nós vemos que a tropical atlântica ela vai ter a formação de ventos alísios de sudoeste e em direção ao noroeste, na verdade. Então não predominantemente aí para o lado oeste, mas sim subindo em direção à linha do Equador, indo sentido mais predominante noroeste, tá ok? Falando sobre massas de ar, te dei 3 mapinhas aí, falando sobre a atuação dessas massas de ar. A MEC, que você está vendo lá em cima, próximo ali a Amazonas, ali, próximo àquela região ali de Manaus, que a gente tem mais ao lado noroeste ali, você tem uma massa quente e úmida, que foi o que a gente viu, né? A única massa continental no mundo que pode ser úmida. A MA, que é a massa equatorial atlântica, mais ao lado do nordeste ali, é uma massa quente e úmida, tá legal? Uma massa oceânica. Abaixo aqui no sudeste, a MTA, que é a massa tropical atlântica, que é quente e úmida. Ao oeste ali, a MTC, que é a massa tropical continental quente e seca, porque é uma massa continental, é uma massa que você vai ter interferência principalmente de relevos. Então, quando você vê a umidade do Oceano Pacífico, por exemplo, ela acaba ficando bloqueada por conta ali das cordilheiras que você tem ao lado oeste, tá ok? Do continente americano, e isso acaba impedindo que parte dessa massa, dessa umidade, ela venha para o continente e acaba influenciando numa massa seca. E a MPA, que é a massa polar atlântica, que é fria e por ela ser oceânica, úmida, que é a massa que vai expandir aí, principalmente no período do inverno, trazendo esse friozinho que a gente vai começar a ter a partir agora de junho, né, com maior intensidade, até porque o outono a gente já começa a ter esse friozinho. E aí você tá vendo aí zecites, ECAs, ou seja, são algumas zonas que a gente vai ver de encontro dessas massas, consequências, né? Causas que podem ter, principalmente consequências a partir dessas massas de ar, questão de chuva, encontro delas, ventos. Mas isso daí você vai precisar assistir nossa aula de sábado. A gente tem um encontro marcado
E em comemoração aí da Semana do Meio Ambiente, a gente vai estar falando sobre questões climáticas e ambientais, tá beleza? Então, só para você saber aí, gabarito da nossa questão é a letra B. Te aguardo sábado e aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto, hein? Até lá, beijo, beijo, galera!